Pedimos a sua licença e atenção para este nosso último vídeo de campanha. Nos dirigimos a todos os sínodos, presbitérios, conselhos e de forma especial aos pastores e presbíteros, atuais representantes das igrejas junto aos presbitérios, que irão participar da eleição da nova diretoria no próximo sábado, dia 6 de maio. Rogamos a sua prestimosa atenção para ouvir, analisar e, se no seu entender for pertinente, apoiar e votar na chapa Renove. Nos perdoe por não termos feito um contato pessoal, para alguns até aguardado. De forma geral, nos sentimos desconfortáveis em contatá-lo apenas para este propósito. Em nossa percepção como denominação, não estamos assim tão bem quanto se apresenta, ou até mesmo quanto poderíamos estar. Nós cremos que existem carências internas que precisam ser supridas mediante a implementação de medidas e áreas que necessitam de aperfeiçoamento e renovação. Importante destacar que nós, integrantes da chapa, eu, o Gini, o Ítalo, a Márcia e o Kleber, somos pastores e presbíteros com uma história de atuação dentro da IPIB, em igrejas locais, concílios, trabalhos em comissões, comex da AG. Podemos afirmar sem nenhuma ostentação que temos uma história dentro da IPI e um conhecimento razoável de nossa denominação. Na campanha da nossa chapa, apresentamos 4 eixos básicos de nossas propostas. Quais são eles, Gini? Olha, nossos eixos são missão, educação teológica, gestão e comunicação. São os eixos básicos da nossa proposta que foram detalhados e amplamente divulgados em nossa campanha. Muito bem, no eixo da missão, Gini, a igreja é um organismo ou uma organização? Em nossa compreensão, a igreja é o organismo vivo, o corpo de Cristo, e não como uma organização. Todavia, a utilização da organização não com um fim em si mesmo é uma excelente ferramenta que assessora o funcionamento do organismo. E o que pensar sobre as igrejas locais e revitalização? Nosso desejo e empenho serão para que as igrejas locais sejam vivas, saudáveis, bíblicas, estruturadas, autossustentáveis, contemporâneas e ricas em comunhão e sustentadas pela oração, aptas para cumprir a sua principal tarefa, que é a de fazer discípulos. Que suas celebrações observem a liturgia reformada, considerando as particularidades e diversidades regionais. Que sejam igrejas que contem com a simpatia de todo o povo e que cresçam naturalmente pela intervenção do Senhor, aquele que acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Cremos ser este o caminho da revitalização. É importante isso para a igreja, Gini, mas onde os pastores, pastoras e missionários entram nisto? Olha, para nossos pastores e missionários, o nosso desejo e esforços serão em lhes prover uma boa formação, capacitações específicas, bem como zelo e cuidado no que se refere à saúde física, emocional e espiritual. Estimularemos que sejam líderes piedosos, saudáveis, motivados, sábios e amorosos, sendo modelos para o rebanho, cumprindo com zelo, dedicação e dignidade a vocação de trabalhadores da seara. Bom, nesse particular, Gini, eu queria saber um pouco sobre o ministério feminino e a atuação do povo de Deus dentro da perspectiva da chapa Renove. Entendemos a importância e relevância do ministério feminino, já referendado e consolidado em nossa denominação. Pretendemos, inclusive, criar a Secretaria do Ministério Feminino. Quanto ao povo de Deus, cremos no sacerdócio universal dos crentes, em que todos podem atuar e servir em ministérios. Pretendemos buscar uma atualização da estrutura de coordenadorias, por exemplo, a fim de que as necessidades da estrutura e dos ministérios das igrejas locais sejam atendidas. Gini, e para os campos missionários, quais são os planos dessa gestão? Sonhamos com uma igreja que expande e amplia fronteiras. Fortaleceremos e ampliaremos os nossos campos missionários, mantendo constante conexão, supervisão, apoio e avaliações, adotando medidas tempestivas, estruturantes, capacitadoras, propulsoras e que otimizem os trabalhos locais. Destacamos o projeto 100 mil, o projeto Regiões Metropolitanas e o projeto Presbitério Gaúcho. Muito bem, vimos o eixo da missão e agora vamos para a educação teológica. Quais são, Gini, as ideias que essa chapa tem com relação à Fundação Eduardo Carlos Pereira? Olha, Edson, nós entendemos ser a Fundação uma organização histórica, sólida, conceituada e estruturada.
A nossa visão, então, é que a Fundação seja norteada pelas aspirações da IPI do Brasil, com estreitos vínculos de proximidade, caminhando lado a lado com o propósito precípuo de servir a denominação. Compreendemos que a sua principal tarefa é a formação de qualidade de nossos pastores, líderes e membros, maximizando a utilização do seu patrimônio e recursos também, para atender os interesses da denominação. E quanto à nossa faculdade teológica, a FATIP, qual a direção e a orientação pretendidas? Olha, nós agradecemos a Deus pela dedicação dos irmãos docentes da FATIP, pois temos um seminário com uma tradição histórica, com boas instalações, com um grupo pedagógico capacitado e com um excelente conceito junto ao MEC. Nós iremos diligenciar por uma formação teológica bíblica, com ênfase na plantação de igrejas, formação e desenvolvimento de liderança e prática pastoral, usando para isso tanto o ensino presencial quanto à distância. Proporemos a implementação dos centros de estudos teológicos a partir dos polos da FATIP em parcerias com os presbitérios. Pleitearemos, junto à instituição, um posicionamento teológico bíblico, equilibrado e reflexivo que guarde distância do fundamentalismo e ainda mais do liberalismo que perceptivelmente tem respingado na formação dos nossos ministros. Muito bem, nós vimos o eixo da missão, o eixo da educação teológica e agora nós vamos para o eixo da gestão. Olha, Edson, eu creio que aqui você poderia dividir conosco nossas principais ideias sobre a gestão. Então vamos lá. Assumimos um compromisso de realizar uma gestão transparente, ética, técnica, participativa e institucional. Transparente, especialmente na relação com a Comex da G, propondo, ouvindo, executando e prestando contas. Ética, considerando os valores e princípios cristãos. Técnica, amparada por pessoas com perfis técnicos e mediante a aplicação de dispositivos modernos de gestão. Participativa, através da implementação do Conselho Consultivo, ouvindo os ex-presidentes, ouvindo concílios, especialistas e consultando as bases, que são as igrejas locais, a fim de perceber necessidades e amadurecer proposições. Institucional, cuidando dos interesses da igreja acima de tudo e não de aspirações particulares ou pessoais. Nesse sentido, quanto aos projetos em andamento, nos comprometemos a manter os que estão em funcionamento, fazendo revisão, análise de objetivos, funcionalidade e resultados. Edson, nós participamos juntos na Comissão de Reforma Administrativa e Organizacional da Igreja, que acabou sendo desfeita por decisão da Comex da AG. Na última Assembleia Geral foram apresentados documentos anexando o relatório que nossa comissão tinha elaborado. E agora foi nomeada uma outra comissão para este assunto, inclusive da qual você faz parte. Como pretendemos lidar com esse assunto se formos eleitos? Gine, é o seguinte, nós vamos fazer de tudo para que o trabalho dessa comissão aconteça. Nós queremos ser urgente e necessária a atualização da estrutura organizacional e administrativa da IPID, deixando-a mais fluida, funcional, ágil, otimizada e direcionada aos atendimentos dos principais interesses da denominação, especialmente das igrejas locais das nossas bases. Mas ainda no viés de gestão, Gene, uma proposta ousada da Renove, e creio que aspirada grandemente pelas igrejas locais, é a redução da contribuição institucional de 8% para 6%. Como será isso? É possível? Sim, Edson. Nos comprometemos a implementar a redução da contribuição institucional para a AG de 8% para 6%, de forma gradual, sendo 0,5% em cada ano da gestão. Este índice, conforme nossa avaliação, será suficiente para dar suporte a um orçamento ajustado da denominação, além do que permitirá um ganho de recursos a serem aplicados diretamente nas bases, que são as igrejas locais. Ainda na gestão, a estatística é uma importante ferramenta. Atualmente nós estamos bem defasados, nem sabemos quantos membros somos como IPI do Brasil. Como essa diretoria tratará esse assunto? Olha, Edson, as estatísticas fornecem um raio-x aproximado de nossas igrejas e inclusive entendemos que refletem o seu estado espiritual. Estes dados, então, compilados, eles devem ser analisados e considerados de forma sincera pelos concílios, atendendo para os indicadores de desempenho, crescimento, sustentabilidade,
liderança e vitalidade. Queremos implementar com a máxima urgência uma metodologia de levantamento estatístico abrangente e de fácil operacionalização, a fim de que, com uma boa condução, possa oferecer resultados confiáveis que irão, com certeza, favorecer análises, estudos e deliberações estratégicas. Você percebe que agora, no final de julho, nós vamos ter a Assembleia Geral comemorando os 120 anos da IPI do Brasil. Eu fico imaginando, Gini, que grande desafio presidir uma reunião como essa. Como você se veria nessa posição? Olha, Edson, na Assembleia Geral, o papel do presidente é de moderador. E pretendemos então otimizar nossas reuniões, conduzindo os trabalhos de forma objetiva, estratégica, resolutiva, diligenciando para que todas as matérias protocoladas sejam tratadas, evitando a todo custo os documentos pendentes de consideração, como vimos acontecer na última Assembleia Geral em Maringá. E é claro, buscaremos sempre um baixo custo operacional. Nesses últimos anos, nós vimos acontecer em nosso país a polarização política. Como será a postura política da diretoria da Renove? Olha, nós adotaremos um posicionamento político que sempre pautou as grandes discussões da vida da IPI do Brasil, a via média e conciliadora. Tomaremos o máximo cuidado com as manifestações oficiais da Igreja, seja por intermédio de posicionamentos públicos, entrevistas, notas de repúdio e similares, e que de alguma forma possam caracterizar um viés partidário político. A propósito, Gini, nessa perspectiva política, eu quero me reportar ao período da pandemia. Todos têm ciência de que o período da pandemia foi difícil de administrar, ainda mais com muitas informações e contra-informações. Destacamos aqui a ação da Comex da G deliberando de forma muito ágil sobre contingências financeiras e econômicas. Mas é interessante destacar que na época, mesmo tendo estados e municípios reconhecido as igrejas como atividades essenciais, houve conflito de diretrizes deliberadas para as igrejas locais, ocasionando dificuldades na retomada de algumas igrejas. Graças a Deus que a igreja pôde exercer o seu ministério de servir e socorrer uma sociedade enferma. E sobre a ideologia de gênero, assunto também polêmico de nossos dias, Gini, qual é o posicionamento da diretoria Renove? Muito bem, Edson, nós somos totalmente contrários. A deliberação do Conselho Superior da nossa denominação também é contrária. E nós lutaremos continuamente pela manutenção dessa posição. Manifestamos nossa total discordância da utilização da linguagem neutra ou inclusiva dentro de nossas igrejas. Nós amamos o pecador, mas não concordamos com o pecado. Valeu, meu irmão. Eu creio que essa posição e essa informação traz uma segurança para o Arraial Presbiteriano Independente. E para finalizar, vamos falar, Gini, sobre os principais propostas para o eixo da comunicação. Olha, nós enfatizaremos uma comunicação de qualidade compatível com os princípios modernos de marketing e publicidade, mediante a utilização de recursos tecnológicos e aplicativos que alcancem o público interno e também o público externo. No âmbito externo, a comunicação será para divulgar os nossos valores, a nossa missão, as atividades da igreja, mantendo uma visibilidade que desperte a aproximação das pessoas. E no âmbito interno, a ênfase da comunicação será informar, mobilizar e valorizar os nossos recursos. Que bom isso, mas também existem formas muito práticas de incrementar a comunicação. Quais são as propostas? Olha, Edson, com certeza. A comunicação não é apenas para alcançar visibilidades nas redes sociais. Comunicação é um projeto de mão dupla entre comunicador e receptor. Vamos criar então a Web TV e uma Web Rádio para compartilhar o conteúdo das igrejas e dos nossos pastores, além da possibilidade de transmissão de cultos e eventos. Reposicionaremos e fortaleceremos o jornal Estandarte, modernizando-o com as novas tecnologias digitais para que ele se torne o portal de notícias da igreja. Vamos aproveitar o potencial editorial da revista Vida e Caminho para que seja um dos principais veículos de comunicação externa da IPI do Brasil para com a sociedade brasileira. E faremos com que a Pendão Real seja relevante na área editorial, trilhando o caminho da autossustentabilidade. É isso aí que vocês acabaram de ouvir. E a gente quer agradecer a Deus porque nós somos alcançados por Jesus Cristo através da instrumentalidade da IPIB.
Agradecemos também a oportunidade de poder servir ao Senhor nesta igreja, com nossos dons e talentos e pela disponibilidade dos integrantes da nossa chapa. Obrigado a você que separou um tempo para nos ouvir. Obrigado a vocês, apoiadores e mantenedores de nossa campanha. Se os posicionamentos e propostas que elencamos atenderem aos principais anseios que você tem para a IPI do Brasil, nós pedimos humildemente a sua oração, o seu apoio, a sua divulgação e o seu voto. Declaramos o nosso compromisso de nos empenhar em conduzir a nossa denominação com zelo, temor e dedicação. Concluímos essa campanha com a oração. Senhor, seja feita a sua vontade.